fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada. Olá, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima. Eu vim trazer rapidamente, gente, a segunda parte desta palavra aí. A segunda parte do tema que eu trouxe para vocês aqui, o vídeo já está disponível aí para quem assistiu, amém? Para quem ainda não assistiu, vai lá conferir para que você possa entender. Eu nem vou voltar no assunto, eu quero dar realmente continuidade. De quando Moisés ele leva as 5 desculpas para ele, as 5 desculpas pela qual ele não poderia ser quem Deus queria que ele fosse. E aí eu passei lá no primeiro conteúdo. O tema é exatamente esse: leve as suas desculpas a Deus. E aí, queridos, de tudo que eu já falei e trouxe aqui para vocês por meio da palavra, eu acho muito lindo porque depois de Moisés pôr ali diante de Deus todas as desculpas dele, ele vai, claro, passar por muitas coisas, muitas situações que, olha, se eu tivesse no lugar de Moisés, misericórdia. O povo chega a falar para Moisés da seguinte maneira, falando com as minhas palavras, né? Olha aqui, Moisés, você nos trouxe para este deserto para morrer aqui? Então era melhor que nós morrêssemos lá no Egito. Ou seja, eles estavam comparando tudo aquilo que eles estavam vivendo, ou seja, por ser um momento ruim, pelo tempo, por eles não estarem passando por uma coisa legal e tal, eles simplesmente olham para o passado e desejaram estar no passado melhor do que está passando tudo aquilo. Mas não é isso que eu quero falar, eu quero só finalizar essa palavra com a seguinte questão. O que a gente lê lá em Josué, no capítulo 1, que diz assim, depois de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ou seja, quando Moisés expôs ali para Deus todas as desculpas, como eu já disse no conteúdo anterior, foi a melhor coisa que Moisés poderia ter feito. Porque quando ele expôs para Deus o porquê que ele achava que ele não iria conseguir, Deus simplesmente deu para ele 5 soluções, em cima das 5 desculpas que ele deu para Deus, né? Deus deu para ele 5 soluções. E aí nós vemos por meio da palavra quem Moisés se tornou, apesar de o próprio Deus ter dito para ele que ele não herdaria, né, a terra, ele não entraria na terra prometida. Mas todas as vezes que eu leio, eu conjecturo o seguinte: o desejo de Moisés não era de herdar a terra prometida, porque desde o momento que ele teve ali um encontro com Deus, o ardente desejo do coração dele era estar com Deus, ele desejava a Deus mais do que todas as coisas. Tanto que tem um momento que ele fala para Deus assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir neste lugar. A presença de Deus era mais importante para Moisés. Então eu, te conjecturo que ele foi arrebatado por Deus, ele foi colhido por Deus para o próprio Deus. E esse era o desejo do coração de Moisés. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Não deixe de contar para Deus o porquê, sabe? Proferir com as suas palavras, para que Deus venha trazer à tona para você o porquê que você pode.
E aí você vai entender que você pode, você consegue, porque não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, mas é pela força de Deus e entendimento de Deus. E aí lá em Atos, no capítulo 1, diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, aqui Lucas está falando, escrevendo acerca daquilo que Jesus tratou, porque diz assim, ó, fiz o primeiro tratado. Gente, o que é algo tratado? É algo acertado, combinado, sabe? É um acordo entre dois. Tipo assim, foi posto, vai ser feito isso, assim, assim, assim. Isso é um tratado. E foi exatamente isso que Jesus fez com aqueles o qual ele estava enviando, que era quem, gente? Os seus discípulos. Então, os discípulos, ele por meio de um mandamento dado pelo próprio Jesus, eles vão passar adiante. E era isso que Deus estava falando ali com Moisés. Você vai, porque o grande eu sou, te enviou. Então, assim, firma o teu coração em Deus. Confia nele. Quando você, sabe, seja o que for que Deus pediu a mim ou a você para fazer, entenda isso, é por meio de um tratado dele com você, comigo. Não é pelo seu entendimento, é pelo entendimento dele. É da forma dele, da maneira dele. Então, assim, se coloque nesse lugar, sabe? Assim como João, ele vai dizer que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Quando a gente entende isso, compreende isso, a gente vai. A gente abre a boca, a gente faz, a gente fala. Para que você venha se tornar, assim como Moisés, o cara que dava desculpa, venha se tornar esse cara aqui, ó, Josué capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Olha como Deus cita Moisés. Então se permita ser citado com Deus como alguém que vai servir para outros como inspiração, que vai servir para outros em deixar legados. Você foi chamado para isso. Deus abençoe você. Até o próximo conteúdo, querendo muito mais de Deus. Beijo!